Graça e paz, amados. Como é bom estarmos aqui, poder compartilhar com você a palavra, em um tempo tão singular como este que nós estamos vivendo. Nesse momento em que nós estamos gravando esse vídeo, o Brasil, e mais especificamente o estado de Minas Gerais, e a região norte de Minas Gerais, que é onde nós estamos, vive uma crise em relação à Covid-19 ou coronavírus, como dizem. É um momento muito difícil, é um momento muito complicado em que estamos vivendo uma onda de infecção muito maior que no início. Estamos orando, esperando por algo que nos deixe imunes a tudo isso, mas estamos também em um tempo de muita pressão. E uma pergunta é: o que os cristãos, homens e mulheres sábios e fiéis que têm vida com Deus, podem fazer diante da Covid-19? Há 5 princípios bíblicos que podem nos ajudar. O primeiro é: confie em Deus. O Salmo 91, no verso 1 ao verso 3, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse texto garante que nenhum cristão vai ficar doente? Não, mas nos garante que Deus está no controle. E se padecermos de enfermidade, é porque isso é um propósito do Senhor para a nossa vida. Como Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo princípio: não tema. Manter as coisas em perspectiva ajuda a reduzir o temor. O Covid-19 é um risco grave, mas convivemos com ele, como convivemos com outros riscos no dia a dia. Anualmente, milhares de pessoas morrem de várias outras doenças: gripe, câncer, pneumonia, infarto, acidentes de trânsito e várias outras causas mortes. É provável que o coronavírus, como a maioria das epidemias, continue no pico, mate, retraia, volte novamente a ter um pico alto, ou que em semanas ele caia no seu nível de infecção ou volte a subir. E tem matado muitas pessoas. Já estamos há mais de um ano convivendo com ele e muitas pessoas têm sido dizimadas por isso. Mas Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles temeram, e ele lhes respondeu: sou eu, não tenham medo. Por quê? Em ambos os casos, porque Deus estava com eles. O mandamento repetido com mais frequência na Bíblia é: não tenham medo ou não temam. Mesmo diante do mais grave perigo, os cristãos não devem temer, pois Deus está conosco. O terceiro princípio é: seja prudente. Provérbios 22, 3 e 27, 12 dizem: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A prudência pode ser difícil. Ela exige atenção não apenas para um perigo, mas para muitos, incluindo as consequências acidentais de nossas soluções. Tanto quanto possível, devemos evitar medidas que nos levem ao apavoramento, que nos levem à perca de controle emocional, em um tempo em que medidas drásticas têm arruinado empregos, causado pobreza, ou, por um outro lado, têm provocado a morte de muitas pessoas. O grande dilema é entre as finanças e a saúde, e isso representa riscos muito maiores em relação à Covid-19. No entanto,
muitas recomendações para refrear ou para frear a disseminação do vírus nesse momento são muito bem-vindas. Recomendações como lavar as mãos com frequência com água e sabão, evitar tocar no rosto, cobrir a boca e o nariz com máscaras, usar lenços quando espirrar ou tossir, reduzir ao mínimo o contato pessoal, evitar aglomerações. Sabe, quando você perceber que teve um contato com alguém infectado, ficar em isolamento. Mas também, não deixe de ir à igreja quando você puder. Ore, adore a Deus. Claro, temos que ter todas as recomendações em relação ao distanciamento, em relação à aglomeração, mas vá à igreja, ore, adore a Deus, pratique o distanciamento social, não o distanciamento espiritual. E se você tiver que ir a alguma reunião ou algum local onde tenha muitas pessoas, mantenha todos os protocolos. Fique em casa se estiver doente, e se alguém de sua família testar positivo, mantenha sua família em casa. Quarto princípio é: submeta-se às autoridades governamentais. Os cristãos são obrigados pela Escritura, Romanos 13:1, a obedecer às autoridades civis, a menos que elas nos obriguem a desobedecer a Deus. Por isso devemos, exceto nesses casos, obedecer às ordens dadas como parte dos esforços do governo para frear a disseminação do Covid-19. Em quinto lugar, o quinto princípio é: ore e trabalhe por um reavivamento. A palavra do Senhor diz: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Doenças nem sempre indicam juízo divino. Às vezes, elas têm um propósito inteiramente diferente e indicam um grande elogio à integridade de uma pessoa, como no caso de Jó. Contudo, Deus também frequentemente envia doenças como castigo e punição sobre indivíduos, famílias e nações. Diante disso, somos chamados como igreja a investir tempo em oração sincera, pedindo a Deus para revelar como pecamos, qual é o caminho do arrependimento, e pedindo capacitação para que possamos viver uma mudança. Devemos orar por nossos vizinhos, amigos, orar pelas nossas cidades, orar pela nação e pelas nações, e compartilhar o Evangelho com tantos quantos nos forem possíveis. Orar pelos governantes, para que eles tenham sabedoria e humildade. Devemos orar também, especialmente, pelos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, todos eles, enquanto cuidam de um grande número de pessoas, em circunstâncias tão difíceis. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê direcionamento, sabedoria e graça em tempos tão difíceis, para, diante dos princípios da palavra de Deus, termos um comportamento condizente com a nossa fé e equilibrado em relação às circunstâncias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.